Eu quero orar para que Deus faça grandes coisas aqui neste lugar. E ao final, você ore comigo, declare bem forte que essa semana vai acontecer grandes coisas. Amém? Então vamos orar, igreja. Você pode colocar de pé? Vamos lá. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Pai, o Senhor é um Deus bondoso, um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós. E Pai, por causa das nossas imperfeições, nós deixamos de desfrutar o que o Senhor tem de melhor para nós. Mas Pai, estamos aqui hoje para que o Senhor faça uma virada nas nossas vidas, Deus. Pai, casamentos, que o Senhor possa estar restaurando casamentos. Deus, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde de pessoas, Deus. Pai, repreendemos esse Covid em nome de Jesus, Deus. Pai, faça uma virada nesse mundo, Deus. Que esse vírus caia por terra e nós possamos te louvar, te engrandecer livremente por onde quer que estejamos, Deus. Pai, que as situações financeiras, Deus, não queremos aqui, ó Pai, prestar culto ao mamon de jeito nenhum, Pai, repreendemos isso. Mas precisamos pagar as nossas contas, Deus. Precisamos honrar quem nós devemos. E Pai, nós não queremos te envergonhar porque somos seus filhos. Pai, como seus filhos, Deus, como servos do Senhor, nós temos que dar exemplo. Então, Pai, em nome de Jesus, transforme as nossas vidas, Deus. Aqui estamos, ó Pai, diante do Senhor, para o Senhor fazer o que quiser de nós. Com toda a nossa pequenez, Deus, nos transformes em gigantes, para levar a sua palavra, onde quer que for. Para sermos, ó Pai, verdadeiramente homens e mulheres tementes ao Senhor, e que buscam sempre a verdade. Amém, igreja? Então declara comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que nessa semana, ao final dela, no domingo, Pai, declararemos a nossa, bem forte, igreja, a nossa, mais uma vez, a nossa virada, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, igreja? Então vamos lá para a nossa semana que vai transformar, a semana que vai deixar tudo diferente. E quando o pastor me falou dessa semana maravilhosa que nós vamos viver, eu falei, gente, que coisa espetacular. Poder dedicar um tempo para uma grande obra na minha vida. Isso é o que você também pensa, deve pensar. Porque é uma obra que vai acontecer com você. As coisas já estão fluindo. Transformações já estão chegando. Podemos já viver, contemplar isso com os nossos olhos, tudo que aconteceu aqui já. Então já iniciou o trabalho de Deus aqui nesse lugar, amém? E quando o pastor me disse, eu falei, eu preciso, como 7, né, gente? Que eu não sei quem me conhece. Quem já me viu aqui na igreja? Então deixa eu me apresentar. Desculpe, eu sou o Rodrigo Felipe. Quem já me conhece, a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, né? Quanta diferença. Quis parecer mais com o pastor. Mas eu passei por uma cirurgia, sabe, turma? Para quem já me conhece, está me vendo carequinha aí agora. Fiz uma cirurgia capilar. Passei uma maquininha, daqui a pouco cresce. Mas eu sou o Rodrigo Felipe. Sou casado com a Flávia, pai do Bernardo, da Duda, filho da dona Cleusa e do senhor Teodomiro, que estão aqui à frente. Tive a graça de nascer num lar evangélico, num lar cristão. Mas, para Deus, não há tempo, não é mesmo? Ele transforma em qualquer circunstância. Eu tive essa graça, pude caminhar, mas eu sei que pessoas também, durante a sua caminhada, encontram Jesus e Ele transforma toda essa história e para Ele não tem tempo. Então eu nasci num lar cristão, frequento já há 41 anos a igreja e tenho aprendido muito a cada dia. Digo que a cada instante Deus tem feito uma virada na minha vida. A cada instante Deus tem se apresentado para mim de forma diferente. E aí fora,
no mundo corporativo, existe o dia D. O dia D acontece numa empresa que chama Endeavor, não sei quem já ouviu falar. Ali tem um momento onde grandes nomes vão até lá para contar o dia D. Qual foi o dia que transformou a sua história? E eles têm aquele dia como o melhor dia da sua vida. Mas eu fiquei pensando sobre isso e cheguei à seguinte conclusão: que nós que temos um Deus vivo, por mais viradas que aqui aconteça, que na terra aconteça, o nosso dia D ainda não chegou. Porque eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Amém? Então, nosso dia D ainda está por vir. Isso aqui é só uma passagem. E que teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então eu pensei e disse, poxa, então durante essa caminhada nós temos momentos importantes, dias marcantes. Na minha vida eu poderia aqui dizer várias datas que foram marcantes na minha vida. Nascimento dos meus filhos. Eu não posso falar que foi o dia que eu conheci a minha esposa, porque o dia que eu conheci a minha esposa, na verdade, eu era criança, né? Ela nasceu no dia 8, eu nasci no dia 18, nossos pais já eram amigos. Então, eu tive a graça de acompanhar a minha esposa durante toda a minha vida. Até que aos 16 anos, eu consegui conquistar o coração da dona Flávia. E aí, de ali para cá, somos uma só carne. Mas eu poderia aqui falar sobre várias situações da minha vida, na minha história. Mesmo com 41 anos. Que eu acho até jovem, né? 41 anos, poxa, tem muita coisa pela frente. E durante esses 41 anos que eu vivi, eu tive várias frustrações. Mas as frustrações eu vejo que foram porque eu acreditava nas minhas forças. Acreditava que sabia o que era melhor para mim. E talvez as suas frustrações estejam baseadas nos seus desejos. Porque Deus tem sempre o melhor para nós. Por mais difícil que pareça, por mais complicado que as situações se apresentem, Deus tem o melhor para nós. Esse momento mesmo que estamos vivendo, de Covid, quantas empresas estão fechadas? A partir de segunda-feira, mais restrições. Quantos desafios, não é mesmo? Pessoas, empresários, funcionários têm enfrentado diante de tudo isso. Mas eu tenho a certeza que isso não é um ponto final. Isso vai fazer parte da sua história. E você deve crer que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Deus sabe de tudo. Deus tem todo o domínio nas mãos. Então, quando eu lembro da minha história, lembro de tantas coisas que eu tentei fazer durante a minha jornada, comecei minha caminhada, eu pude contar aqui da outra vez, comecei minha caminhada com 11 anos, uma caminhada de empreendedorismo, impulsionado pelo meu pai. Vendi ovo de codorna, tive empresas de decoração, trabalhei em transportadoras, com a Kombi, esqueci o nome, gente, que se dá, transportava as pessoas com a Kombi também, pirueiro, exatamente, fui pirueiro, pegava as pessoas lá no Jardim Vitória, trazia até aqui na Praça Itaú, Praça da CEMIG, né, depois da Praça Itaú, Praça CEMIG, Praça Itaú, fiz essa trajetória também algumas vezes, e diante dessa evolução, passa para mim, por favor. A senha é essa, gente. Passa. Tá aí. E durante esse período, eu fui evoluindo. Fui evoluindo espiritualmente, fui evoluindo como homem. E talvez os seus sonhos, os seus planos estejam passando por algumas frustrações.
Mas esses projetos que eu tinha e que eu tive, mesmo os que não me deram grandes resultados financeiros, foram perfeitos. Porque na nossa vida, a vida com Cristo, ela não tem ponto final. Ela tem vírgulas. E essa história que eu vivi, com essas vírgulas, fizeram que eu chegasse aqui hoje. Trouxeram a você a sua história, trouxe você aqui hoje. Podemos ver aqui várias pessoas aqui à frente, cada um com a sua história, cada um vivendo o seu dia a dia, e às vezes nós não entendemos o porquê de tantas coisas acontecerem na nossa vida, mas devemos ter a certeza de que Deus tem o melhor para nós a todo tempo, e os planos dele sendo perfeitos, você não tem uma obra imperfeita nas mãos, você tem só uma vírgula, a sua história ainda não acabou, a sua história ainda não terminou, grandes coisas ainda virão, grandes coisas ainda vão acontecer, neste lugar, e este lugar, seu coração, para você poder sentar na mesa, quando Eli ministrava essa canção, maravilhosa canção, me veio à mente a minha imagem, e a imagem que me veio era, eu maltrapido, é maltrapido mesmo, né, gente? Com maltrapilho, com as roupas rasgadas, sujo, e entrando num palácio, fui recebido por um rei, e esse rei me tratou com todo amor, me deu um abraço tão gostoso, e é isso que ele quer fazer com você, é isso que ele faz com aqueles que se entregam verdadeiramente a ele. Não pense você que você pode dar um jeitinho nas coisas. Se para você sentar na mesa, que tem lá o seu lugar, tem o seu lugar na mesa, você não precisa ser perfeito, como ninguém é perfeito, o único perfeito é Ele, é quem nos aceita, mas você tem que ser verdadeiro, porque Ele sabe, Ele conhece o seu coração, e não tem como, não existe outra maneira de sentar à mesa, se não é entregando o seu coração, entregando o desejo de servir, o desejo de uma virada na sua vida. É assim que você vai sentar nessa mesa e construir uma nova história. Em 2007, passa para mim, por favor. Então, em 2007, a minha história teve uma grande virada. Tive uma grande vírgula, se eu posso dizer assim. Em 2007, eu tive um crescimento exponencial na minha vida empresarial e as coisas começaram a acontecer. Mas muito mais importante que isso, eu tenho 2007 também como um marco, onde o meu crescimento espiritual veio também de forma mais intensa. E ali começou a minha jornada. Mais dedicação, eu morava nessa época em 2007, em 2010. Já nesse crescimento, já nessa evolução, de 2007 para 2010, mudei para Esmeraldas. E eu lembro que hoje, eu e minha esposa conversamos, quando a gente conversa, eu lembro que nós saímos de Esmeraldas, vinha para Belo Horizonte, eu trabalhava no bairro Camargos, eu não sei quem conhece, aliás, tem uns amigos aqui também que eu pude encontrar, que eu conheci lá nesse bairro Camargos. O bairro Camargos trouxe grandes alegrias para nós. Então, eu saía de Esmeraldas, vinha para o Camargos, do Camargos, terminava a nossa jornada de trabalho, eu ia para a minha célula, que acontecia lá na Savassi, ali na Praça da Bandeira. E por que eu estou contando isso?
Porque eu não medi esforços. Às vezes nós não queremos dedicar um tempo, nós achamos que é chato, demora, mas nessa época eu aprendi que nós não podemos medir esforços se nós queremos ter grandes mudanças na nossa vida. Então eu pagava esse preço com alegria. Isso nunca foi um peso para nós. Íamos para a nossa célula, saía de lá 11 horas, 11h30, voltava para Esmeraldas, e a Dudinha ainda chegou, recém-nascida. Enfim, fizemos isso por várias vezes. E hoje, com todo o conforto que nós temos, com tudo que a tecnologia trouxe, às vezes nós colocamos grandes empecilhos para poder servir a Deus. E pedimos muito dele, né? Será que o que nós temos pedido a Deus, não que isso seja uma troca, Deus não precisa de troca. Deus não é um Deus de troca. Mas será que o que nós estamos entregando é compatível com o que nós temos pedido? Eu creio muito, acredito muito na misericórdia de Deus. Mas creio muito também que nós devemos fazer para Ele entregar a Ele o que nós temos de melhor. E o que você tem feito para que Deus faça essa virada na sua vida? O que você tem pedido a Ele? Como você tem pedido a Deus? É um desejo do seu coração? É um desejo da carne? O que você tem pensado? Quando eu te fiz a pergunta para você pensar em que área que você quer que Deus faça uma virada, por que Deus faria essa virada? Para te deixar mais rico? Para te fazer um grande homem diante dos homens? Ou para exaltar e glorificar o nome dEle? O que você tem feito? Como tem sido o seu pedido? Você pode passar para mim, por favor? Em 1 Reis 3, de 5 ao versículo 15, teve um homem que passou por essa terra, que soube fazer um pedido. E nessa passagem, demonstra para nós que quando nós sabemos pedir, Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. E eu quero ler com vocês. Está em 1 Reis 3, e eu vou ler dos versículos 5 ao 15. Quem puder, me acompanhe. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em seus sonhos, e lhe disse: pede o que queres que lhe te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu sou apenas um menino pequeno, e não sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo coração entendido, para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? Esta palavra parece boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: visto que pediste esta coisa,
e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pedistes entendimento, para discernires o que é justo. Farei segundo as tuas palavras, dar-te-ei um coração sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também até o que não pedistes te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis, durante todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e mandamentos, como mandou Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias. Então acordou Salomão, e percebeu que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu-se holocaustos, preparou sacrifícios pacíficos, e deu um banquete a todos os seus servos. Salomão já tinha dinheiro suficiente. Mas Deus viu o coração de Salomão. Deus percebeu que ali existia um coração quebrantado. Um coração que buscava sabedoria. E quem busca sabedoria, governa. Passa para mim, por favor. Com essa deixa, com este versículo, eu quero deixar aqui o primeiro passo, ou uma primeira dica, de algo que pode fazer você virar o jogo. Saber pedir. Passa para mim, por favor. Os grandes homens são aqueles que percebem que a força espiritual é mais poderosa do que qualquer força material e que os pensamentos governam o mundo. Ralph Waldo Emerson. A primeira coisa que me pegou nessa frase foi que a força espiritual é mais poderosa do que qualquer força material. Então, meu irmão, se você tem alguém, se existe alguém levantando palavras contra a sua vida, profetizando desgraça sobre a sua família, saiba que a força espiritual, a força de Deus, é capaz de quebrar qualquer maldição que nela existe. Que Ele é capaz de trazer de volta o que é seu, por herança. Que Ele é capaz de restaurar o seu casamento. Que Ele é capaz de te dar uma vida financeira tranquila. Que Ele é capaz de restaurar a sua saúde. Que Ele é capaz de restaurar o seu lar. Que Ele é capaz de derrubar o Covid. Que Ele é capaz de abrir a sua empresa novamente. Que Ele é capaz de transformar qualquer situação. Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Nesse tempo, nessa caminhada, nessa minha evolução, eu sempre soube pedir. E uma das coisas que eu sempre tive cuidado, e conversando com... Eu falo muito de conversando com a Flávia, né? Porque eu devo conversar bastante com ela, porque ela é minha esposa, né, gente? É a pessoa que eu tenho mais falado, né? Coincidentemente, é a pessoa que eu mais converso. Então, nesses dias agora, há pouco tempo, há poucos dias mesmo, nós estávamos conversando sobre os meus sonhos. E ela falou assim comigo: esposa às vezes é dura com a gente, né, pastor? Fala umas verdades, né? Aí virou para mim e falou assim: você é muito megalomaníaco. Eu falei assim: que isso, gente? Levantando contra mim, assim, por quê? Ó, a esposa amada. Mas você é muito megalomaníaco, você gosta muito de coisas grandes. Mas eu também não vejo que há algo de errado nisso. Eu pude depois conversar com ela, eu acho que ela me entendeu também. Eu sempre quis ter grandes coisas.
Hoje na nossa empresa, nós temos mais de 4.500 pessoas envolvidas. Mas eu nunca pedi a Deus, nunca, isso eu posso falar com toda certeza, com toda convicção. Eu nunca pedi a Deus dinheiro. Eu sempre gostei e gosto de ter coisas que sejam relevantes. Então eu pedi a Deus que me desse uma empresa que mudasse a vida de pessoas. E Ele me concedeu. E através disso, Ele mudou a minha vida. Através disso, Ele mudou várias situações na minha vida. E é o que Ele quer fazer na sua vida também. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Saiba pedir. Peça com o coração quebrantado. Peça de verdade. Peça sem máscara. Não a do Covid, né, gente? Mas tire a máscara, gente. Deixe ela cair, porque Deus enxerga além dela. Deus não vai se enganar com você, porque Ele sabe quem você é. Então, quando você pede com o coração quebrantado, pede com as suas falhas, pede com os seus desejos, Ele pode transformar essa situação. Mas entenda também que o seu tempo não é o tempo de Deus. Às vezes pedimos e queremos que no outro dia as coisas estejam todas diferentes. Pode acontecer? Pode. Mas e se não acontecer? E se nós chegarmos no domingo que vem, ao encerrar essa semana da virada, você pensar que nada mudou? Não profere isso. Agradeça a Deus, porque hoje começa a transformação. E nós não sabemos o dia que Deus vai concluir essa obra que Ele iniciou hoje. Que pode ser daqui a um dia, mas pode ser daqui a 1000 anos. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus começou essa transformação na minha vida. Ele em 2007 para até hoje, né? Mas eu lembro que a minha grande transição foi de 2007 para 2010. E ali eu comecei a me relacionar mais com Deus, já com 28 anos. Às vezes nós temos uma vida dentro de um lar cristão, um lar onde todos servem a Deus, mas a experiência com Deus, ela é individual. Não é porque os seus pais ou seus avós tiveram um relacionamento com Deus profundo, isso não te garante um relacionamento com Ele profundo. Da mesma forma que se os seus pais, seus avós, seus familiares não tiveram a oportunidade de servir a Deus, isso não quer dizer que você não pode se assentar na mesa. Ele te espera e quer transformar essa situação. Então eu comecei essa transformação na minha vida. Passa, por favor. E eu percebi... Pode passar? E eu percebi o segundo passo, que é a autoridade. A autoridade, ela vem com conhecimento, ela vem com busca. Mas o que mais gera autoridade em uma pessoa é a verdade. Quando você é verdadeiro. E quando eu digo para você ser verdadeiro, a vantagem é só para você. Porque Deus sabe de tudo. Deus já conhece todas as situações. Ele conhece a verdade. Aliás, Ele é a verdade. É Ele quem transforma, é Ele que nos entrega, é Ele que nos dá, entrega as bênçãos, entrega os nossos pedidos. Então, em 2007, eu entendi bem isso. Eu entendi que quanto mais verdade, quanto mais eu me apresentasse a Deus, diante de Deus, com toda a verdade, com as minhas imperfeições, mais autoridade Deus me dava.
E nós gostamos de nos relacionar com pessoas que são verdadeiras, pessoas que têm autoridade. Verdade gera autoridade. Eu lembro que nessa minha jornada de empreendedorismo, eu trabalhei com compra e venda de automóveis. E nessa época, quando eu trabalhei, eu lembro que nas agências, uma das coisas que eram mais difíceis dos proprietários, dos donos dos veículos falarem, era das batidas que os carros já tiveram, né? E às vezes o carro já tinha batido a frente, tinha batido a traseira, mas ninguém contava. O cliente chegava na loja, esse carro é zero, mas você sabia que o carro não era zero. E aí, quando eu tive a oportunidade de ter o meu carro para comercializar, eu comprei esse carro num leilão. E eu falei assim, eu não vou mentir. Eu vou vender esse carro, mas se me perguntar de onde que esse carro veio, eu vou falar a verdade. E aí, as coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu lembro que foi um Santana. E esse Santana tinha sido batido de traseira, sabe, gente? Agarrado para vender, gente, pensa. E aí eu queria vender muito esse carro e não conseguia. E aí chegou um comprador, já tinha um mês que eu estava com aquele carro ou mais. Ele me perguntou assim, esse carro já foi batido? Na mesma hora me veio essa lembrança da minha promessa que eu tinha feito. E eu falei, esse carro foi batido. Esse carro, inclusive, eu comprei ele no leilão, reformei, mas aqui, ó, tá novo. E aí o cara vistoriou o carro, falou assim, rapaz, mas tá novinho mesmo, mas não tem problema não, vou ficar com o carro. E levou o carro embora. E eu aprendi que as pessoas gostam da verdade. Ninguém gosta de ser enganado. E o nosso relacionamento humano, ele tem que ser muito parecido com o nosso relacionamento com Deus. Não pense você que vai enganar a Deus. Não vai. Mas você pode ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Ele não vai te julgar por isso. Ele não vai te condenar por nada. Muito pelo contrário. Ele vai trazer paz ao seu coração. E Ele vai trazer essa virada que você precisa. Deus sabe, Deus conhece, Deus sonda o nosso coração. E essas pessoas que buscam a verdade, Ele honra. E eu quero passar para o terceiro passo. Nós somos 7 passos. Vou dar uma acelerada nos meus passos aqui, inclusive. E aí vem o terceiro passo, que eu acho muito importante, que é o nosso equilíbrio espiritual e emocional. Lá em Provérbios 14, 12. Passa para mim, por favor. Em Provérbios 14, versículo 12, diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Às vezes nosso coração deseja tanto uma determinada situação, e nós pedimos a Deus transformar, para Deus nos entregar, para Deus nos dar, enfim, não sei qual é o desejo. E em 2014, eu tive o desejo de vender uma das empresas que nós tínhamos. E eu tinha certeza que era de Deus. Mas tudo que eu fiz me levou a uma ruína. Mas eu creio que todas as coisas, como eu já disse, todas as coisas que acontecem na nossa vida, para o servo de Deus, o servo do Deus vivo, que eu acredito, eu tenho certeza que vocês acreditam, não é um ponto final, é só uma vírgula. E indiferente do caminho que você escolhe, Deus estará contigo. Mesmo que esses caminhos, mesmo que este caminho esteja te apresentando muita dor, saiba que Deus está do seu lado te amparando,
te guiando. Talvez essa escolha foi sua, mas Ele é um Pai zeloso, que está com você. Talvez a sua situação financeira não esteja tão agradável, mas saiba que Deus está cuidando disso. Talvez a sua vida amorosa não esteja indo tão bem, mas Deus está cuidando disso. Então, indiferente do caminho que você tomar, Deus estará te auxiliando, te amparando, te dando a mão. Passa para mim, por favor. Em Isaías 4, 41, 10, na verdade é Isaías 4, perdão, é 41, 10 mesmo. Não fique com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Você crê? Você crê que você tem um Deus? Que essa situação que você está passando, você não tem que ter medo? Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Não tem doença que Deus não cure. Não tem maldição que essa mão não quebre. Basta você crer, basta você entregar com verdade, você ser verdadeiro e falar: Deus, eu não dou conta. Meu Pai, eu preciso da tua ajuda. Deus, faça a transformação no meu coração. Mas peça a Deus essa transformação e se renda a Ele. Verdadeiramente se entregue ao que Ele tem para a sua vida. Não peça para Deus essa virada e coloque condições para Deus. Não coloque que Ele faça essa virada no seu relacionamento, mas que Ele não tire a sua amante. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos uma transformação real. Pai, que cadeias sejam quebradas nessa noite, que maldições, ó Pai, sejam colocadas por terra. Pai, eu sei, Deus, que aqui dentro existem pessoas que precisam da sua transformação. Deus, eu sei que pessoas aqui precisam de cura, Deus. Eu sei que pessoas aqui, ó Pai, precisam de cura de doenças, ó Pai, enfermidades. Ó Deus, eu sei que tem pessoas com sonhos, com planos. Ó Deus, realiza esses desejos se for para a tua honra, para a tua glória, Deus. Mas, Pai, que se for, que esses desejos, ó Pai, se forem para honrar o nome dessa própria pessoa, Deus. Tire, ó Pai, do coração dela esses desejos. E apresente a ela, ó Pai, os desejos do teu coração. Faça nela, ó Pai, o que o Senhor quer. Em nome de Jesus, Pai. Então, se você tem esses desejos, se você quer essa transformação, deixe Deus dominar a sua vida por completo, deixe Deus transformar, deixe Deus entrar nessa casa, deixe Deus revirar os seus móveis, deixe Deus jogar tudo para o ar, porque onde Deus entra, quando Deus entra nessa porta, nada mais é como antes, tudo se transforma, tudo se faz novo, o que é bom pode ficar melhor, o que está ruim pode ser transformado, a ausência pode se transformar em abundância. Mas deixe Deus entrar e dominar. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Deixa Deus vir com pressão na sua vida. Deixa Deus revirar. Passa para mim, por favor. Em Josué 1:9 diz: lembre da minha ordem, seja forte, corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar. Em qualquer lugar, para onde você for. Indiferente do caminho, como nós dissemos, Deus estará com você, meu irmão. Deus estará fazendo essa transformação.
Deus estará revirando a sua vida aí, e colocando algo novo, algo que você ainda não experimentou. Deus quer testificar. Deus quer transformar. Deus quer essa transformação nas nossas vidas. Os nossos desejos não podem ser maior que os desejos de Deus na nossa vida. Os desejos de Deus, eles sempre têm que prevalecer. E às vezes nós não entendemos. E nós buscamos fazer o que está no nosso coração. E nos confundem, né? Quando eu tomei essa decisão de vender a minha empresa, eu tinha certeza que essa decisão vinha do Senhor. Mas eu vi que era um desejo do meu coração. Mas eu vi também a mão dele, me cuidando, me guiando, me orientando. Em todas as decisões que eu tomava dali em diante. Em momento algum Deus me amparou. Meu irmão, em momento algum Deus vai te desamparar. Por mais difícil que a situação possa estar te apresentando, Ele está contigo, te amparando. E aí, eu fiquei pensando, temos que buscar o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio espiritual. E como ter a certeza de que tudo que está vindo ao nosso coração é desejo de Deus? Será que eu estou querendo aquele namoradinho? Será que eu não desejo somente do meu coração? E Deus está me mostrando que não é Ele o servo reservado para mim? Mas eu estou insistindo tanto. Será que aquele carro que eu desejo vai contribuir algo para a obra de Deus? Não é apenas pelo meu status, para me apresentar diante dos meus amigos? Essas dúvidas, às vezes, pairam na nossa mente. E aí eu pensei, como? Como eu posso clarear, ter mais certeza? Deus pode falar com você de várias formas. E Ele fala de várias maneiras. Mas eu separei algumas aqui, que me ajudaram, que me auxiliam a ter certeza. Passa para mim, por favor. Quando Deus... Pode passar. Este é o 4º passo. Não, acho que não. Este aí, na verdade, seria o 5º passo. O que eu quero dizer, quero voltar um pouquinho antes, para sabermos das diferenças entre saber, ouvir a voz de Deus e ser o nosso coração. Eu coloquei, em primeiro lugar, que Deus não te acusa. Deus não está aqui para te deixar com vergonha, para te envergonhar diante dos seus amigos, diante dos seus irmãos. Deus tem empatia com você. Deus quer cuidar de você. 2º passo, Deus gera amor em seu coração. Este é o sentimento que tem que ter em seu coração quando você pede a Deus algo e se você tem a certeza desse sentimento espiritual. Em terceiro, ela vem por uma janela neutra. Ela não vem numa janela traumática. Ela não vem numa janela light. Ele vem para fazer a diferença. Ele vem brando. Este é o amor de Deus para nós. É um amor que conforta. É um amor que traz paz. Essa é a certeza que Deus traz para você. Em quarto, Deus não te diminui por nada. Deus quer cada vez o servo dele sendo honrado. Em quinto, retire os fones. Como assim retire os fones? Retire o fone de ouvido. Deixa Deus te falar. Vá para o seu cantinho, fique em silêncio. Tira o fone do status financeiro. Tira o barulho dos convites.
para as noites pecaminosas. Tira o fone das concorrências. Ouça Deus no seu silêncio. Tire esses fones de ouvido. Deixa Deus falar ao seu coração. Em sexto, busque orientação na Bíblia. Veja se isto que você está tendo essa certeza está baseada na palavra de Deus. Se você encontra afirmação nela. E em sétimo, tenha a certeza de que tudo isso te gerará paz. Paz interior. Paz emocional. Quinto passo. Volta lá, por favor. Era esse quadro. Deus não te acusa, Deus gera um sentimento de amor. Ele vem pela uma janela neutra. Deus não diminui. Retire os fones para que Deus fale com você. Perceba se o que você ouve condiz com a Bíblia. E veja se isso tudo te gera paz. Quinto passo, então, vamos lá. Estamos chegando ao fim, igreja. Compartilhe. Que bom, gente. Que legal. Gostei. Meu pastor falou comigo assim, que se eu passasse de 8h30, eu podia ficar aqui. Da outra vez ele falou assim, você pode passar de 8h30. Eu vou embora para minha casa. O povo também costuma ir. Se você quiser ficar sozinho, não tem nada a ver, não. Falei, beleza, já entendi o recado. Mas vamos para o nosso quinto passo. Compartilhe. Compartilhe. Passa para mim, por favor. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Vocês têm um pastor, um homem de Deus, servo fiel e temente a Ele. Vocês tenham certeza que vocês podem se aconselhar com Ele. E é isso que Deus pede. Tem alguém para compartilhar. Tem alguém com que você possa dividir os seus sonhos. Dividir sonhos às vezes é fácil, não é mesmo? Mas tem alguém que você possa dividir as suas fraquezas. Essa mão ou esse ouvido que pode te ajudar a ficar de pé. Eu tenho alguns ouvidos. Eu tenho algumas mãos que me auxiliam. Os meus pais, a minha esposa, alguns amigos. Sabe escolher essas pessoas. E daqui do culto, eu sei que eu tenho mais um aqui, que é o pastor Paulo. Conheci o pastor Paulo e já de cara, assim, gerou um elo muito forte. Pude já almoçar com o pastor, conversei, enfim. É um homem que com certeza pode ser esse conselheiro na sua vida. E tenho certeza que ele quer te ouvir. Ele tem uma boa palavra para poder te entregar e te orientar. E essa palavra, o mais legal disso tudo, é que essa palavra não vai vir da boca dele. Porque ele é um servo. E o que sai da boca deste homem e dessa mulher vem de Deus. Eles estão aqui para proferir palavras de paz, palavras de amor, palavras de crescimento, palavras que vão fazer você transformar a sua história, que vão dar a virada necessária na sua vida. Sexto passo. Passa para mim, por favor. Siga a vontade de Deus. Os meus planos nunca deram errado. Tudo que eu fiz na minha vida nunca deu errado. E não confunda dar errado com sucesso. Porque quando eu falo que deu errado, eu estou colocando um ponto final.
E nós, que temos um Deus vivo, que servimos a Ele, como eu já disse, você ainda não pôs um ponto final nessa história aqui na terra. Nós colocamos vírgula. Então tudo que eu passei, eu tenho certeza, eu tive a certeza, que eram planos de Deus na minha vida. Tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando, pode ser sim o plano de Deus para a sua vida, para daqui a pouco você poder glorificá-lo, exaltar o nome de Deus. O Eli falou que que ele tinha tudo para dar errado. A minha história se confunde bem com a do Eli nisso. Mas Deus levanta pessoas, Deus te levanta, te dá sabedoria para poder te orientar e mudar a sua história. Mas como nós dissemos também, você tem que ter verdade e deixar com que Ele entre em sua casa e transforme qualquer situação. Passa para mim, por favor. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Deus, eu tenho um plano de ter uma empresa. Deus, eu tenho um plano de ser milionário. Deus, eu tenho um plano de ter um carro zero. E se isso não acontecer? O plano de Deus deu errado? Não. Porque o que Deus tem para você é muito mais que isso. O compromisso que Deus tem com você não é em bens materiais. O compromisso que Deus tem com você é que você tenha vida. Porque Ele traz vida. E vida em abundância. Se você quer experimentar essa vida, vida em abundância, entregue a Ele. Quanto você tem reservado na sua trajetória para poder conversar com Deus, para poder falar dos seus desejos, para pedir confirmação em Deus dos seus desejos? Quando você coloca os seus desejos em Deus, saiba que você tem que descansar nele e saber que Ele está cuidando de tudo. Passa para mim, por favor. Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Meus irmãos, em 2014, como eu disse, eu tinha certeza que eu estava fazendo uma escolha que vinha do coração de Deus, mas foi uma escolha do meu coração. Eu achei que com tudo que ia acontecer, eu estaria resolvido financeiramente. Minha preocupação era essa, e as coisas começaram a dar errado. Um tsunami de tragédias que começaram a acontecer na minha vida. Mas eu experimentei também nesse período algo que eu não tinha experimentado: o cuidado de Deus. E certa vez eu estava na casa dos meus pais, chamei meu pai para conversar, e aí eu estava conversando com ele, olhei para a janela, apareceu um pardal. E aí eu olhei para aquele pardal, ele estava no muro, estava no segundo andar da casa, e o muro do vizinho vinha bem rente à janela. Esse pardal pousou nesse muro e eu visualizei esse pardal. E aí ele desceu, o pardal mergulhou, sumiu do meu campo de visão. E quando ele voltou, aí ele mergulhou e voltou com um gravetinho no bico. E aí veio uma palavra no meu coração. E Deus falou isso comigo. Se até os pássaros têm o de que comer, onde pousar, por que você, meu filho, teme algo?
E a partir daí, eu descansei. Eu coloquei os meus sonhos, os meus desejos nas mãos de Deus. Falei, é verdade. Como eu tenho sido infiel aos seus mandamentos, Deus. Como eu não tenho entendido o que o Senhor quer para a minha vida. Então, às vezes, você está ansioso por alguma coisa. Você está ansioso por a cura de uma doença. Você está ansioso pela chegada de um filho. Você está ansioso pela chegada de uma grande empresa, de reabrir as portas da sua empresa. Mas saiba, descanse no Senhor, porque o amanhã pertence a Ele. Descanse no Senhor e Ele fará o melhor para você. Amém? Coloque-se de pé. E junto com meu amigo, meu irmão, eu queria que você declarasse isso para Deus. Faça dessa canção a sua oração. Fale realmente, declare realmente que você vai descansar. E que amo o amanhã. E o amanhã não é a segunda-feira, não é a terça. Pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a uma semana. Mas que você vai descansar e esperar que Ele tem o melhor tempo para a sua vida. Ele sabe quando a sua bênção deve chegar. E se você crer, declare isso, em bom som, em alta voz, que você vai saber entregar esse momento a Ele. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amor.